O fundo de clareamento mais utilizado, sempre, tipo assim, vamos colocar aqui, ó, o, 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 o número um, tá? O número um aqui, ó. O número um é o 7, certo? Ahn, altura de tom 7, certo? Quando a gente fala por quê? Porque ele tem uma altura ideal entre clareamento, que ele está num laranja dourado, certo? Ele não está tão claro, tão loiro que ele esteja num 8, 9, 10. Aí depois eu vou precisar tonalizar, pigmentar o cabelo. E ele não está tão escuro. Então o 7 é o tom perfeito, a altura de tom perfeita para você trabalhar morena iluminada. Recado importante aqui, hein? Olha só, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora, ativa as notificações. Assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante para você e vai te mandar todas as vezes que eu subir um vídeo ou entrar ao vivo aqui, que eu entro toda terça-feira, 10 horas da noite. E manda esse vídeo aqui para um amigo que vai ajudar ele também, tá certo? E um outro detalhe importante, se você ainda não conhece meu treinamento Método Cabeleireiro de Sucesso, faço convite para você, clica nesse botão aqui que está aqui na descrição do vídeo. Valeu! Vamos lá, gente. Por que eu acho que morena iluminada ele acaba sendo um dos melhores cabelos para a gente trabalhar? Primeiramente porque quando a gente pensa em fundo de clareamento, a gente tem que entender o quê? Todo fundo de clareamento é quente, certo? Então vamos lá. Primeiro, ó, todo fundo de clareamento, vou colocar FC, tá, gente? Todo fundo de clareamento é quente, certo? Ponto. Se eu sei que todo fundo de clareamento é quente, ele me ajuda quando o resultado que eu busco é quente, certo? Já que morenas iluminadas têm a tendência de serem quentes, o fundo de clareamento sempre vai me ajudar, tá? Então isso aqui acaba sendo uma regrinha básica quando a gente está falando sobre morena iluminada. Deixa eu só colocar aqui uma bordinha. Deixa eu ver se está ok aqui para vocês. Tá ok, maravilha. Vamos lá. Então, basicamente, morena iluminada é o cabelo perfeito para que você trabalhe muitas vezes só no fundo de clareamento, tá? Então, você consegue trabalhar com coloração, você consegue trabalhar com super clareadora, você consegue trabalhar só com fundo de clareamento, fazendo uma descoloração e ainda assim ter um resultado incrível, tá? Que é o método que a gente trabalha muito, muito, muito mesmo, tá? Então, assim, quando a gente fala sobre fundo de clareamento, a gente tem que entender esse princípio básico que todo fundo de clareamento é quente. E quando a gente fala sobre uma tendência de morena iluminada, essa tendência é quente, o resultado ajuda a gente, o fundo de clareamento ajuda a gente, tá? Então eu sempre gosto de dizer o que aqui, ó, fundo de clareamento, certo? Então assim, ó, eu levo isso para minha vida, tá, gente? Olha só, de 1 a 5, eu sempre coloco isso aqui como o quê? Vermelho, certo? De 6 a 7, coloco laranja. E de 8 a 10, amarelo. Mas o que eu tenho em mente aqui? Aqui no 5, eu já tenho o quê? Ele vermelho um pouco mais laranja. E no 7 eu tenho ele laranja um pouco mais amarelo. E 8 ele acaba sendo um amarelo um pouco mais intenso mesmo. Então, basicamente, eu sempre tenho em mente o quê? Fundo de clareamento de 1 a 5 vermelho, 6 e 7 laranja, de 8 a 10 amarelo. E é só você entender que a intensidade dessa pigmentação ela vem sendo diluída do vermelho até chegar ao amarelinho, tá? Ao louro claríssimo ali, tá? Então, isso aqui ajuda demais quando a gente está pensando em fundo de clareamento. Então, pensa, quando a gente fala sobre fundo de clareamento, quais são os fundos de clareamento mais usados quando a gente quer entregar uma morena iluminada, tá? O fundo de clareamento mais utilizado, sempre, tipo assim, vamos colocar aqui, ó, o, 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 o número um, tá? O número um aqui, ó. O número um é o 7, certo? Ahn, altura de tom 7, certo? Quando a gente fala por quê? Porque ele tem uma altura ideal entre clareamento, que ele está num laranja dourado, certo? Ele não está tão claro, tão loiro que ele esteja num 8, 9, 10. Aí depois eu vou precisar tonalizar, pigmentar o cabelo. E ele não está tão escuro. Então o 7 é o tom perfeito, a altura de tom perfeita para você trabalhar morena iluminada, tá? Então, peraí.
Então, é isso. Quando a gente fala sobre moreno iluminado, o que a gente tem que entender? Eu posso trabalhar com fundo 5, 6, 7, 8, você pode. O ideal é o 7. Para mim, o ideal é o 7. Isso para o César, tá? Eu trabalho com moreno iluminado numa altura de 8, sim, mas eu tenho que entender que é um resultado um pouco mais dourado, tá? Então, quando eu quero algo um pouco mais fechado, algo um pouco mais quente, eu trabalho ali num 7. Quando eu quero algo mais fechado ainda, eu trabalho numa altura de 6, tá? César, você usa a superclareadora para fazer? Basicamente não, uso em poucos casos, por quê? Porque eu gosto do resultado e do efeito que eu consigo fazer com o pó descolorante, tá? Então, o resultado de esfumado que eu já crio na aplicação, certo? E ele tem uma textura muito boa, então assim, pro César, para mim, tá? Eu prefiro sempre fazer com o pó, né? É só se realmente a cliente tiver alguma restrição, aí eu posso trabalhar com coloração, com super clareadora, mas a minha opção sempre vai ser o pó, tá? Então é isso. Para o César, a minha ideia sempre é o quê? Eu sempre vou tentar atingir uma altura de clareamento ali, um fundo de clareamento numa altura de 1,7, que ele está entre um laranja dourado, e entender sobre os meus fundos de clareamento, que de 1 a 5 eu tenho vermelho, 6 e 7 laranja, de 8 e 10 amarelo, e entender que se todo fundo de clareamento é quente e a minha tendência de morena iluminada é quente, tudo vai me ajudar, certo? E aí é isso, aí a gente tem que entender sobre cor, sobre o que que eu vou colocar em cima de um fundo de clareamento que vai me ajudar ou vai me atrapalhar. Se você fala assim, ah não, César, mas para mim, morena iluminada tem que ser frio, tudo bem? Aí você tem que entender qual é a cor que você vai usar, qual é a cor que você vai ter uma neutralização em cima de uma base que você está abrindo, certo? Então assim, ó, se a gente tem aqui, ó, se a gente for levar a ferro e fogo aqui, tá? Ó, aqui já falando sobre neutralização, tá? Vamos lá. Se de 1 a 5 o meu fundo de clareamento ele é um vermelho, quais são as outras duas cores, tá, gente? Perdão. Quais são as outras duas cores que faltam para que você tenha uma neutralização, tá? São três cores primárias: vermelho, azul e amarelo. Azul e amarelo em partes iguais, você vai ter aqui, ó, o verde, certo? Então, para você ter uma neutralização em cima de um vermelho, você vai usar um verde. Já de 6 a 7, quando a gente fala sobre neutralização em cima de um laranja, né? O que que a gente tem que ter em mente? Que o laranja é a junção de duas cores primárias, o vermelho e o amarelo. Qual outra cor que está faltando? O azul, certo? Então você vai ter uma neutralização de um laranja com o azul. Já quando a gente fala sobre o amarelo, né? O amarelo ele é uma cor. Então quais são as outras duas cores que faltam? Vermelho, azul e amarelo. Vermelho e azul em partes iguais, você tem o roxo, certo? Então, assim, toda vez que a gente pensa em morena iluminada, a gente tem que pensar o quê? Eu quero uma cor um pouco mais neutra, eu quero uma cor um pouco mais quente. Naturalmente, ela é uma tendência um pouco mais quente, tá? Então, quando a gente fala sobre fundo de clareamento para morenas iluminadas, a gente está falando sobre cores quentes. E eu, César, sempre gosto aqui de trabalhar numa altura de tom de 7, chegar no fundo de clareamento de 7, tá? Vou deixar aberto a dúvidas aqui para vocês, lembrando que eu errei ali, tá, gente? Então aqui, ó, só lembrando disso, tá? Então aqui de 1 a 5 vermelho é uma cor primária, né? Então preciso de outras duas, azul e amarelo, que em partes iguais formam o verde, tá?